Olá mundo, eu me chamo 4F69 e como eu comentei no meu post aqui do canal, eu irei dar início a uma minissérie fazendo 2 vídeos para 2 cadeiras diferentes da minha faculdade. O vídeo de hoje é referente a bancos de dados, onde eu vou ensinar vocês a como instalar o arquivo para fazer um banco de dados chamado SQLite. No vídeo seguinte, eu irei falar sobre engenharia software, onde eu irei ensinar vocês a instalar um outro programa para fazer outras funções. Porém, isso vai ficar para o próximo vídeo, porque hoje, como eu falei, é sobre SQL. Para esse vídeo valer, tem que ser um vídeo didático, ensinando a instalar programa para fazer um banco de dados. E no final também mostrar um pouco ali da utilização do programa. E é isso tudo que a gente vai fazer hoje. Então aqui, como vocês podem ver no terminal, eu já deixei separados os nossos comandos para o Linux para poder fazer a brincadeira certinho. E esses comandos a gente vai executar num segundo terminal que eu já deixei separado aqui, pronto para o uso. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é copiar o comando de atualização do sistema, aqui dos sudo apt update. Para copiar ou colar algo no terminal, a gente precisa do shift junto. Então se a gente der um Ctrl C, perceba que ele criou uma nova linha ali embaixo. Então para copiar o arquivo, porque veja, Ctrl V também não funciona. Então para copiar o arquivo a gente precisa de um Ctrl Shift C. Aí ele copia o arquivo. E com o Ctrl Shift V ele cola o arquivo. Beleza? Com o Ctrl Shift V, depois um Enter. Aqui ele pede a minha senha e já começa a verificação aqui. E essa parte é só esperar, não tem muito segredo. E veja, já terminou com sucesso. A gente limpa, depois de limpar a nossa tela, e cola e copia o segundo comando. Lembrando que esses comandos vão estar tudo aqui na descrição do vídeo. Então você pode ir lá e usar tranquilamente no seu Linux. Então depois de copiar, a gente vem aqui e dá um Enter novamente. E ele começa. Se ele pedir a tua senha se ele pedir a sua senha antes de executar o comando, você insere a senha e ele vai executar o comando. No caso aqui ele não pediu. E nessa parte que ele começou e está pedindo uma confirmação para saber se eu quero continuar a instalação. Que no caso eu quero. Então aqui ele começa de fato. E o nosso trabalho nesse ponto é só esperar. Uma vez esperado, você pode ver que está tudo ok. Então aqui a gente só copia esse comando que serve para podermos ver qual é a versão do aplicativo que a gente baixou, do programa que a gente baixou. E no nosso caso também, vamos só limpar aqui para ficar mais fácil o visual, está servindo como uma confirmação de instalação. Porque se ele achou o comando, se ele conseguiu executar o comando, mostra que o comando anterior foi bem executado. Porque se ele não tivesse instalado corretamente, ele não ia conseguir achar o SQL ali para poder verificar a versão. Então estamos aqui, a versão do SQLite version é 3.33.0. Veja que ele deu bastante informação, mas o que realmente nos importa está nesta linha. Então vindo aqui nos aplicativos, podemos perceber que já está aqui o nosso amigo, o DB, que é banco de dados, Browser for SQLite. E bom, depois de fazer a instalação, agora a gente tem que abrir e testar o programa. Para isso, a gente pode vir aqui direto pelo terminal, ou também a gente pode vir aqui nos aplicativos do nosso computador ou notebook e clicar no ícone dele para poder assim começar de fato a usar. E é essa opção que eu vou fazer para poder ficar mais fácil a compreensão de quem não usa muito o Linux. Então aqui nós temos a interface inicial do SQLite. E para nos ajudar também aqui na nossa criação de um banco de dados, eu vou usar um programa que eu fiz chamado SQL Help. Voltando aqui para o SQLite, perceba que a gente não consegue fazer muita coisa ainda, porque a gente não criou o arquivo. Então a gente pode vir aqui em New Database, ou vir aqui em Arquivos, New Database, e escolher o local onde eu quero salvar. Eu vou colocar aqui em meus aplicativos SQL. Aqui eu vou salvar escrito SQL Video, ok?
E aqui ele abre essa função de criar uma tabela. E isso aqui a gente não vai usar no momento. Depois que a gente fechou essa abinha inicial ali, que é só fechar e deu, você percebe que ele abriu a funcionalidade aqui dessa área para podermos escrever um código. Então aqui a gente escreve, aqui embaixo a gente visualiza e aqui a gente vê os erros quando surgir ou as conclusões bem sucedidas quando for bem sucedidas. Então aqui na tabela ele fala que tem 0. Então vamos criar uma tabela. Para criar a tabela aqui no meu código, a gente vai usar a função 45. E aqui a gente vai dizer qual que é o nome da nossa tabela, que vai ser a tabela pessoa. Vai ter 3 atributos e nenhuma chave estrangeira. O primeiro atributo vai ser algo único, algo que a pessoa tem que é dela, que é o CPF. Podia ser aqui o ID da pessoa, mas para ficar mais fácil a compreensão, vai ser CPF, porque CPF é o único, não tem como mudar. Vai ser um tipo numérico inteiro e vai ser a nossa chave primária. O segundo atributo vai ser o nome da pessoa. Então o nome da pessoa vai ser um tipo texto do tipo varchar, ok? O terceiro atributo vai ser o aniversário. Eu não esqueci o acento, só não estou colocando ele. Então aqui vai ser uma data, que é a opção 3, e dentro dessa função 3 é a função de número 1. Então a gente vai colocar aqui e veja que nossa tabela foi criada. Então a gente copia com Ctrl Shift C e cola aqui com Ctrl Shift V. Veja que a nossa tabela aqui está bonita. Tem o Create Table pessoa, CPF do tipo inteiro, chave primária, nome da pessoa varchar com 250 caracteres disponíveis para uso, e aniversário, que é uma tipo data. Então aqui, se a gente executar, perceba que não deu erro nenhum. Se a gente vir aqui na primeira aba ali, Database Structure, perceba que já foi criado nossa tabela pessoa com CPF, nome da pessoa e aniversário. Tranquilo. Então agora vamos inserir alguns dados aqui. Aqui não tem segredo, é insert, intro, pessoa, e aqui os dados que a gente quer usar. Que no caso vai ser CPF, nome pessoa e aniversário. E aqui a gente vai inserir 3 pessoas para análise. Bom, aqui com os dados prontos, a gente seleciona tudo e manda executar. Uma vez executado, está tudo dentro da nossa tabela. Então a gente pode vir aqui, por exemplo, e selecionar tudo que está na nossa tabela. E assim a gente consegue de fato comprovar que todos os CPFs, nomes e aniversários foram inseridos corretamente dentro da tabela que nós criamos. E agora também aqui, só para ilustrar melhor, a gente vai fazer um select com uma condição. Então a gente vai selecionar o nome da pessoa, da tabela pessoa, aniversário é igual 2005. Perceba que ao executar veio exatamente para nós somente o nome da pessoa que tinha esse aniversário correspondente ao que a gente pediu. Então se a gente voltar ali, perceba que foi só o primeiro caso. É do caso 4F69. Então nossa tabela está funcionando muito bem. E é assim que o SQLite funciona. Ele é leve, prático e rápido de se usar. E agora, para podermos salvar um arquivo, de fato, para poder usar em outros locais de programação SQL, a gente tem que vir em arquivos, exportar, e aqui database to SQL arquivo, SQL file ali, né? E quando você clicar aqui, vai abrir essa outra área. Nesse ponto, tu clica em salvar, e aqui ele abre de novo a opção para você poder escolher onde você quer salvar. Eu vou salvar aqui na pasta home mesmo, vou chamar de SQL e vou clicar em salvar. Aqui ele avisa que está tudo ok e já está salvo. Se nós viermos aqui e formos entrar em outro local para podermos fazer uma consulta SQL, por exemplo, também o SQLite Online, podemos vir aqui, ó, e selecionar o nosso arquivo. E olha só, ele vem aqui para nós. Ele vem prontinho. O CPF, o nome da pessoa, o aniversário. E aqui a gente consegue fazer as mesmas consultas. Vamos selecionar
E perceba que já está aqui para nós pronto. Está tudo ok, funcionando. O SQLite é muito prático, rápido e fácil de se usar. Como vocês podem ver, não tem complicação nenhuma. Ele está ali. Bom pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Vocês aprenderam a baixar, instalar e utilizar ali esse SQLite. E não perca o próximo vídeo, que vai ser sobre engenharia de software, onde eu vou mostrar como se instala e usa um outro programa onde eu vou ensinar vocês a baixar e a usar um outro programa dessa área de engenharia de software. E também, se você não fez a primeira parte do desafio que eu propus no primeiro vídeo desse canal, você pode ir lá nos posts do canal e verificar qual que é a mensagem que eu coloquei lá para vocês conseguirem decifrar. E depois de decifrar, vocês podem ir e ver a segunda parte desse quebra-cabeça, que também já está disponível ali para vocês poderem resolver. Que não é uma palavra criptografada dessa vez, é um enigma. É uma frase que vocês têm que ler, pensar e achar a solução. E logo logo irei trazer para vocês a conclusão desse quebra-cabeça. Até lá, fica essas duas partes para vocês. Até logo e tchau!